está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. No nosso último programa, falamos sobre a importância que tem hoje a mídia na vida das pessoas, né? A tal ponto que muitos a chamam de o quarto poder, né? Além do executivo, do judiciário, do legislativo, temos a mídia, né? Comandando, influenciando, criando posições para as pessoas, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre como esse processo ocorreu, qual é a historicidade desse processo que nos fez hoje tão dependentes da mídia, né? Tão influenciados, né? Pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, pelo cinema, né? Como se desenvolveu esse processo? Há um acontecimento básico, um acontecimento fundamental do desenvolvimento desse domínio, né? Que a mídia aos poucos foi conquistando nas sociedades. O grande acontecimento, o grande divisor de águas nesse processo foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945. Não que antes os meios de comunicação não tivessem influência, mas uma influência restrita. E por que restrita? Pelas dificuldades tecnológicas, pelas poucas condições tecnológicas que tinham esses meios, né, no passado, até a Segunda Guerra, e pela falta, vamos dizer, de um grande objetivo internacional que ligasse as mídias do mundo inteiro numa determinada conquista, numa determinada busca de um objetivo. Então, a Segunda Grande Guerra Mundial, que envolveu as principais potências do mundo inteiro, é o grande divisor de águas. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Nós temos, de um lado, as chamadas potências do eixo, né? Basicamente a Alemanha nazista, a Alemanha de Adolf Hitler, o Japão, governado, apesar de ter uma figura de um líder, era um país governado pelos militares, e a Itália, né? Do Mussolini. Esses três países, basicamente, formaram o eixo, né? Tendo como adversários, do outro lado, principalmente a Inglaterra e a França, no primeiro momento, e no segundo momento, a União Soviética, e mais adiante, os Estados Unidos da América do Norte. Basicamente, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra, como foi também a primeira, uma guerra de conquista econômicas, de domínio de determinadas áreas, quer dizer, áreas geográficas. A Alemanha nazista, que havia ficado para trás no processo de formação de colônias na África e na Ásia, que sustentavam basicamente o desenvolvimento econômico da Inglaterra, fundamentalmente, mas também da França, um pouco da Espanha, um pouco de Portugal, a Alemanha havia ficado fora, quer dizer, desse processo de conquista de colônias na África e na Ásia. Já na Primeira Guerra Mundial, houve
tentativa de chegar, de se colocar ao lado das nações colonialistas, a Alemanha perdeu a guerra, a Primeira Guerra, e quando, a partir de 1933, quando Adolf Hitler chegou ao poder, um dos seus objetivos mais claros, mais declarados, era a conquista de terras a leste, era a conquista de terras onde hoje está a Polônia, onde mais adiante está a União Soviética, onde estão aqueles países chamados, obviamente, hoje países do leste, né? Hungria, República Tcheca, os países bálticos, etc., né? Então, o objetivo da Alemanha era conquistar aquelas regiões para que servir de fornecedores de matérias-primas, basicamente o petróleo lá da União Soviética e os produtos agrícolas da Polônia. Então, como todas as grandes guerras, elas têm sempre uma causa material, uma causa objetiva, uma causa econômica para que elas aconteçam. Então, em 1939, em agosto de 1939, Hitler deflagra a guerra, iniciando um avanço sobre a Polônia. Era algo assim previsto há bastante tempo, há muito tempo que se imaginava que isso aconteceria, né? Mas a diplomacia ocidental, basicamente da Inglaterra, conseguiu ir adiando esse processo, né? É o famoso acordo, o Pacto de Munique, em 1938, quando aparentemente as ambições da Alemanha a leste teriam sido compensadas com a entrega para a Alemanha da região dos Sudetos, né? Que era uma parte hoje da República Tcheca, né? E a anexação da Áustria, né? Que era um país de língua alemã, né? É importante a gente se lembrar que a unificação da Alemanha foi feita em torno da Prússia, em torno de um dos países germânicos, no caso a Prússia, mas outro país de língua germânica, de língua alemã, que também tentou formar uma unidade alemã em torno dela foi a Áustria, né? Então a identificação da Áustria com a Alemanha, com as províncias alemãs, era muito grande, né? Então quando Hitler anexou a Áustria e quando Hitler conseguiu, mediante o acordo de Pacto de Munique, conquistar sem guerra, conquistar a região dos Sudetos, aparentemente estaria satisfeito os desejos deles e os países do Oeste, os países do Ocidente, basicamente a Inglaterra e a França, podiam ficar tranquilos, né? O que se depreende do acordo do Pacto de Munique é que ingleses e franceses tentaram fazer com que Hitler se direcionasse seus interesses apenas para o leste, né? Apenas para aquelas regiões onde na época estava a União Soviética. Desde 1917, a União Soviética havia saído da órbita do capitalismo e se tornado um país socialista, né? Um país fora da esfera de influências do capital, principalmente do capital inglês, né? Do capital francês, mas basicamente do capital inglês. Então, era uma espécie de ovelha negra, né? Dentro do sistema internacional, dentro das relações internacionais. E se mantinha continuamente sob a ameaça de algum tipo de pressão, algum tipo de avanço dos países capitalistas, quer dizer, um país, a União Soviética, enfrentando, quer dizer, sempre a possibilidade de, em algum momento, ter que competir da forma não apenas econômica, mas na forma bélica com os países do Ocidente. Então, o Pacto de Munique, de certa forma, encaminha as ambições alemãs para o leste. Mas em 39, né, em agosto de 39, Hitler dá um passo ousado, né, depois de ter conquistado sem guerra a Áustria e os Sudetos, invadindo a Polônia. Ocorre que nessa época os países tinham, e deve ter hoje ainda, acordos, né, secretos, acordos de apoio, acordos de defesa mútua. E a Polônia tinha acordos defensivos com a França e com a Inglaterra. E a invasão que Hitler fez da Polônia obrigou os países como a Inglaterra e a França a entrar em conflito com a Alemanha. Então começa a partir daí o que seria, vamos dizer, um conflito localizado no leste europeu, passa a ser um conflito que envolve praticamente toda a Europa.
fora, quer dizer, a União Soviética ficou fora desse conflito inicial, quer dizer, houve uma guerra declarada entre França e Inglaterra contra a Alemanha. Os exércitos alemães rapidamente avançaram pelo território francês, em questões de poucas semanas, destroçaram o exército francês e levaram os ingleses que estavam, vamos dizer, no continente, as tropas inglesas que estavam no continente, quando se declarou a guerra à Alemanha, para uma posição altamente perigosa, né, altamente de risco, que é o famoso retirada de Dunkerque, né? Quer dizer, os alemães empurraram, em 1940, as tropas inglesas para essa povoação litorânea no Canal da Mancha, em Dunkerque, e por pouco não destruíram praticamente todo o exército inglês. Quer dizer, a França já tinha sido, o exército francês já tinha sido amplamente derrotado, e os ingleses em Dunkerque, no episódio que o cinema mostra mais de uma vez, conseguiram, né, usando barcos de todo tipo, para a Inglaterra, o que garantiu à Inglaterra forças militares para resistir depois à Alemanha, né? É um episódio meio nebuloso da história, porque aparentemente os alemães não tiveram interesse maior em destruir as tropas inglesas em Dunkerque. Dizem alguns historiadores que talvez Hitler estivesse pensando num futuro acordo com a Inglaterra, numa divisão de interesses, etc. Mas o certo é que os ingleses conseguiram retirar boa parte de suas tropas e com elas puderam mais tarde resistir aos ataques alemães, né? Mas o que é interessante, o que de certa forma dá sustentação a essa ideia da mídia que nós vamos falar adiante, é que logo depois do ataque à Polônia, não demorou muito, apesar de haver acordo de não intervenção, acordo de paz entre a Alemanha e a União Soviética, o famoso acordo Molotov-Ribbentrop, os alemães invadiram a União Soviética, né? Em 1941, eles iniciaram um ataque direto, quer dizer, abriram a frente para atacar a União Soviética. Então, esse episódio, essa guerra, né, que se travou entre a Alemanha e a União Soviética, foi vital para o desfecho da guerra, para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Aí começa, vamos dizer, o que eu queria colocar para vocês, que é como a mídia mostra determinados acontecimentos e com que interesse ela faz isso. Nós aqui no Brasil, por exemplo, se a pessoa acompanhasse os acontecimentos da Segunda Guerra através do cinema, dos filmes, através dos jornais, através das coisas que na época era comum, dos jornais de cinema, né, nós vamos ver que seria uma guerra, pelo menos era assim que nos era mostrada, uma guerra entre as democracias do Ocidente, no caso Estados Unidos e Inglaterra, e os nazistas, né, de Hitler, né, dos alemães. Então o cinema mostrou mais de uma vez, né, o que foram esses combates. Quer dizer, no primeiro momento a Inglaterra e a França derrotada, desaparecendo como exército combatente. A Inglaterra respondendo apenas aos ataques alemães, se defendendo a partir da ilha. E os Estados Unidos, até 1941, fora do combate. Durante 2 anos, os Estados Unidos manteve uma posição de neutralidade, até porque essa era uma política muito, muito defendida pelos governantes americanos, né? Quer dizer, a neutralidade dos Estados Unidos era uma política que os presidentes não podiam romper sem correr o risco de perder as eleições. Quer dizer, os Estados Unidos não queriam se envolver em guerras lá na Europa, né? Havia esse sentimento de que eles tinham que ficar fora disso. Então, há em 41, um episódio muito conhecido, né? Em dezembro de 41, que é o bombardeio da base dos americanos em Pearl Harbor, né? No Havaí, né? Pelos japoneses. Quer dizer, os japoneses bombardearam a base dos americanos no Havaí. E foi esse acontecimento, né? Esse acontecimento, que foi o bombardeio dos japoneses na base americana, que permitiu ao presidente Roosevelt declarar guerra ao Japão. Como o Japão
fazia parte de uma cidade da Alemanha. A guerra acendeu pelo menos formas declaradas na Alemanha. Então, fornecendo equipamentos e peças aos ingleses, passaram também a participar da guerra. Aí vem um episódio interessante. A grande guerra é a guerra na Europa, a guerra entre os grandes exércitos, no caso, a Wehrmacht, né? O exército alemão de um lado e o exército vermelho, o exército da União Soviética do outro lado. Por outro lado, temos conflitos localizados, como as guerras pelas ilhas no Pacífico, né? Então, a guerra que os americanos travaram foi a guerra com as ilhas que os japoneses vinham ocupando, né? Desde o período anterior à guerra, desde a expansão do militarismo japonês, né? Desde esse período do que o imperador, o Hirohito, iniciou com seus generais e seus militares, essa política de expansão do Japão pelas ilhas, pela China e pelas ilhas do Pacífico, porque também para o Japão, um país muito pequeno e com a economia prejudicada pela ação dos outros grandes países, o Japão também tinha como política ampliar o seu território com conquista de países que seriam fornecedores de matéria-prima, no caso, principalmente a China, né? E também as ilhas do Pacífico, as Filipinas e outras ilhas que depois ficaram, o Guadalcanal, etc., que ficaram conhecidas na história pelos combates que os americanos travaram com eles. Então, o exército americano não participou da grande guerra, da verdadeira guerra contra o grande exército alemão. Os americanos fizeram a guerra do Pacífico contra os japoneses, que sempre adotaram uma posição defensiva. Os americanos foram conquistando as ilhas por uma participação no norte da África, né? Onde os ingleses enfrentavam dificuldades com os movimentos locais, os movimentos de resistência à Inglaterra e influência também dos italianos. A Itália também se invadiu a Etiópia, né? E os alemães que ambicionavam colônias na África, né? Então, a guerra, esse é um dado histórico, a guerra verdadeira foi a guerra que se travou entre a União Soviética e a Alemanha nazista. E houve um segundo conflito, vamos dizer, que seriam essas guerras localizadas dos Estados Unidos no norte da África e principalmente no Pacífico. Esses episódios foram retratados pela mídia, esses episódios nos foram contados principalmente pelo cinema, principalmente pelos jornais, pelas emissoras de rádio, né? E nós aqui, né, recebíamos, principalmente nós aqui no Brasil, a versão americana da guerra. Os alemães chegaram, durante a Segunda Guerra, às proximidades de Moscou, né? Ficou famoso os conflitos, né? Que os russos defenderam cidades como, na época, Leningrado, hoje São Petersburgo, Stalingrado, hoje chamado Volgogrado. Essas cidades se tornaram cidades heróicas, cidades que resistiram. Leningrado, hoje São Petersburgo, resistiu há mais de um ano a um cerco das tropas alemãs, né? Então, essa guerra de conquistas, de avanço dos alemães, foram detidas principalmente pelo Exército Vermelho. O que ocorria na história? Os russos chegaram a um ponto, a União Soviética, né, os russos, de que a resistência deles seria dividida. Esse combate aos alemães teria sido dividido. Então, desde a invasão da União Soviética, o pedido que eles faziam ao Ocidente era a abertura da segunda frente de combate, quer dizer, que dividir a Alemanha em duas grandes frentes, para amenizar, para dificultar, vamos dizer, os combates, o avanço alemão a leste. Então, a segunda frente, que devia ser aberta em 42, em 43, só foi aberta em 44. E é um episódio muito conhecido, o famoso Dia D, né? Quando barcos e exércitos sediados
na Inglaterra, ingleses, americanos, franceses, atravessaram o Canal da Mancha, né? E passaram a ofensiva contra os alemães a partir de 44, né? Na segunda frente, a oeste. Mas vejam, esses episódios ocorreram quando a guerra já estava ganha pelos russos na frente leste. Em 44, os exércitos tinham passado da defensiva para a ofensiva e avançava, expulsando os alemães primeiro da União Soviética, depois da Polônia, e marchava em direção à Alemanha. Então, aí a gente tem que fazer um pequeno parênteses e esquecer um pouco, né, deixar de lado um pouco as informações que eram dadas e ver o que acontecia no mundo. Quer dizer, a União Soviética era o primeiro país socialista, né? Era um país que, segundo eles, construía uma sociedade comunista. Quer dizer, fazia uma experiência que nunca tinha sido feita. Essa ideia de comunista, vamos dizer assim, essa ideia de um país socialista, obviamente, é exatamente oposto, né, do que se propunham as sociedades ocidentais, a Inglaterra, a França, né, principalmente essas, e basicamente os Estados Unidos. Quer dizer, era um cara que, quando a Revolução foi feita, né, um inimigo, né? Mas a guerra, a necessidade de destruir o inimigo maior, no caso o nazismo, fez com que o lado capitalista, representado pela Inglaterra, França, Estados Unidos, basicamente, se unisse ao lado socialista, representado pela União Soviética, para combater um perigo maior, para combater o nazismo. Então, nesse período, né, há um afrouxamento, né, dessa política de mídia, de comunicação, que demonizava o socialismo e basicamente demonizava o comunismo, né? Quer dizer, o comunismo era visto como algo assim, primeiro algo não ocidental, como era dito, como as ideias se baseavam em Marx, era dito que eram ideias estranhas ao mundo ocidental, ideias, quer dizer, dando a impressão de uma coisa vindo dos eslavos, dos bárbaros, né? Algo que toda a tradição democrática ocidental. Isso é uma bobagem histórica, né? Porque o marxismo é fundamentalmente, a doutrina, né, desenvolvida por Marx e por Engels, algo mais ocidental possível dentro da filosofia e dentro da economia. Karl Marx baseou, quer dizer, a sua ideologia, a sua linha de comunicação, a sua linha ideológica, no que existe de mais tradicional no Ocidente, né? Quer dizer, ele se baseou na análise da economia inglesa, do socialismo democrático francês e, basicamente, fundamentalmente, na filosofia alemã, na filosofia de Hegel, né? De todos aqueles grandes filósofos alemães, de Kant, Hegel, era a base de Feuerbach, era a base filosófica em que o Marx elaborou a sua doutrina. Quer dizer, ela se baseia fundamentalmente numa ideia da dialética de Hegel, na ideia da afirmação, da negação e da síntese. Então, não era uma doutrina exótica, como diz, nunca teve essa característica. Quer dizer, mas isso a mídia transferiu para as pessoas, e as pessoas começavam a olhar essa ideia, quer dizer, o comunismo seria uma coisa assim, do outro mundo, algo totalmente estranho à civilização ocidental. Mas a guerra, as necessidades absolutas da guerra, forçaram os países ocidentais a olharem com uma certa cautela, né, com uma certa diferença, né, o que acontecia no outro lado. E é interessante que quando a guerra terminou, essa ideia do comunismo, do socialismo, estava amortecida aqui no Ocidente. Apesar de todo o esforço de comunicação, etc., o fato da guerra ter obrigado a olhar com alguma atenção, com algum interesse, com alguma simpatia pelo que acontecia na União Soviética, fez com que, no mundo inteiro, né, as pessoas olhassem com alguma simpatia para o tal de comunismo. É interessante que Carlos Drummond de Andrade, seguramente
o maior poeta brasileiro, né? Escreveu em 1945 seu famoso poema Rosa do Povo, né? Onde ele diz no final de um poema, do poema O Nosso Tempo, o poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajuda a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Então, isso que acontecia aqui no Brasil, e vamos falar um pouco aqui do Brasil, mudava bastante a ótica de como se olhava o socialismo, como se olhava o comunismo. Em 1946, nas primeiras eleições feitas no Brasil, o Partido Comunista fez uma bancada imensa, uma bancada muito grande, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. Quer dizer, teve um senador, Luiz Carlos Prestes, teve vários deputados, inclusive um escritor famoso, né, Jorge Amado, né? Então, quando a guerra terminou, se colocou para o Ocidente capitalista uma questão muito grave. Quer dizer, era preciso retomar a luta contra o socialismo, contra as ideias comunistas, que, por força da ação da União Soviética na guerra, tinham sido olhadas de uma outra maneira. Então começa, em 1945, depois da guerra, né, depois da Segunda Guerra, aquilo que o presidente americano Dwight Eisenhower disse: estamos iniciando uma luta pelos corações e mentes das pessoas. Essa luta é que nós assistimos hoje a partir dessa época, né? Uma luta que se desenvolveu com uma violência e com uma agressividade, com a utilização de meios de comunicação cada vez mais avançados, de uma maneira acelerada, até a destruição, a desestabilização total da União Soviética no final do século passado. Então, a partir de então, temos uma mídia que não tem mais esse problema a tratar e tem que defender o que é chamado os valores da sociedade ocidental. Então, é sobre esses valores da sociedade ocidental que nós vamos falar um pouco mais no nosso próximo encontro.